Disciplina Jogos de Negócios, País Lizarbe. Nosso escritório é Pemópolis, composto por Andréia Lima, Karime Bumaruf, Karen Silva, Marcos Souza, Paulo Ripoli, Roberto Reis. Nossa turma é a GEP 44, da Avenida Paulista. Nosso escritório foi contratado por Lizarbe para realizar projetos de benfeitoria pública. Lizarbe é um país que tem como tema progresso e ordem. Sua área é de 9.000 km². Seu número de habitantes é 200 milhões. O país tem praias lindas e é banhado pelo litoral leste. O escritório Pemópolis foi contratado para gerenciar os projetos para tornar Lizarbe um país mais seguro, que respeita seus habitantes e meio ambiente. Nosso escritório demonstrará a seguir aos sponsors do projeto como que administramos os projetos através das boas práticas do PMBOK, seguindo o fluxo de como planejar, como executar, como monitorar e controlar e como encerrar. No planejamento, vamos definir um fluxograma com processos no quais planejamos e organizamos o trabalho para cumprir as necessidades do projeto ou fase. Na execução, iremos determinar um fluxograma com os processos, com as tarefas de cada projeto ou fase que são executadas. No monitoramento e controles, vamos determinar um fluxograma para ajustar ou monitorar o que foi realizado durante a execução de cada atividade, como planejado. No encerramento, iremos determinar um fluxograma no qual definiremos como aprovar formalmente a fase do projeto. A seguir, os fluxogramas das 4 fases de gerenciamento de projeto. Neste slide, vamos ver o processo de como planejar, através de suas atividades, documentos e armazenamento de documentos. Com o termo de abertura aberto, vamos reunir os interessados para discutir as necessidades e então criar uma tabela com os requisitos. Logo depois, iremos criar uma declaração do escopo. Se essa declaração do escopo for aprovada, criamos a estrutura analítica do projeto e então geramos o seu documento. Logo após, criamos o dicionário da EAP e também geramos o documento do dicionário da EAP. Logo após, reunimos com especialistas para definir os pacotes de trabalho e então daqui sai o documento com a lista de atividades. Logo após, elaboramos o cronograma. E então, se o cronograma estiver aprovado, vamos levantar os custos de recursos e materiais. E então atualizar o cronograma acrescentando os custos. E daqui sairá o documento do cronograma de custos. Então, iremos elaborar o orçamento. E daqui sairá os documentos de orçamento. Caso a declaração de escopo não seja aprovada, deveremos nos reunir novamente com os interessados e começar o fluxo todo novamente até que a declaração de escopo seja aprovada. Caso o cronograma não seja aprovado, devemos reunir novamente com os especialistas para definir as atividades dos pacotes de trabalho. Lembrando que todos esses documentos deverão ser armazenados no plano de gerenciamento do projeto. Neste slide, mostraremos como executaremos o nosso projeto, através desse fluxograma. Com o plano de projeto aprovado, iremos fazer uma análise Make or Buy. Em caso Make, será feita uma integração da equipe. Após a integração, iremos fazer os treinamentos da equipe e então comunicar à equipe sobre as atividades. Desta reunião sairá a ata, um documento, e então executaremos os pacotes de trabalho. Após a execução dos pacotes de trabalho, verifica-se a qualidade. Caso eles tenham sido aprovados, então armazenamos o relatório de entrega. Então daqui sai o documento relatório de entrega que deve ser atualizado a cada entrega. Caso o pacote de entrega não seja aprovado, o executante deverá fazer novamente o pacote de trabalho para poder atender os requisitos de qualidade. Então, ele passará novamente pelo fluxo de verificação de qualidade até que o pacote de trabalho atenda a todos os requisitos, para então a entrega ser finalizada. Em caso de buy, será necessário preparar um Request for Proposal. Daqui sairá este documento, para então enviarmos para os nossos fornecedores.
Após isso, iremos analisar as propostas recebidas dos nossos fornecedores para então negociar e também negociar demais condições. Depois disso, preparamos o contrato e colheremos assinaturas de ambas as partes. Então, executa-se a estrutura analítica do contrato para então solicitar ao fornecedor executar os pacotes de trabalho definidos por ele, para então nós internamente verificar a qualidade dos pacotes de entrega. Caso os pacotes de entrega do fornecedor não sejam aprovados, solicitaremos a ele para que refaça os pacotes de trabalho para atender os requisitos de qualidade. Esse fluxo será feito até que o pacote de trabalho seja aprovado conforme os requisitos de qualidade. Neste slide de como monitorar e controlar, iremos mostrar as atividades de cada processo. O fluxo de atividades é igual para a análise de make e também para a análise de buy. Logo, iremos explicar só um dos fluxos. Após a aprovação do pacote de trabalho, verificamos os requisitos e então fazemos a matriz de responsabilidades. Após isso, verificamos o valor agregado e fazemos o gráfico VA. Então, verificamos os registros de risco. Então, fazemos a estrutura analítica dos riscos. Caso essa entrega esteja ok, iremos dar o relatório de aceite. Caso não, ela irá passar por uma solicitação de mudança e passar novamente por todo esse processo. Neste slide de como encerrar, iremos mostrar o fluxograma com atividades e processo desta fase. Caso haja pendências, devemos tratar essas questões e atualizar as documentações. Caso não, devemos fazer uma análise se é make or buy. Em caso de make, deveremos elaborar um termo de encerramento e então comunicar o encerramento dos pacotes de trabalho aos interessados, para então realocar os recursos ou desmobilizar. Após isso, devemos armazenar os registros e também documentar as lições aprendidas, para então se encerrar o projeto ou fase. O gerenciamento de portfólio ajuda na tomada de decisão em portfólios de produtos e é um aspecto relevante, não apenas para o bom desempenho do desenvolvimento de produtos, mas também para auxiliar no processo da estratégia do negócio. A seguir, iremos demonstrar como realizamos o gerenciamento de portfólio dos projetos de Lizarb. O gerenciamento de portfólio é composto por 6 etapas: identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização e balanceamento. Na etapa de identificação, iremos criar uma lista com informações suficientes para assegurar que as componentes sejam a escolha correta para um portfólio abrangente. Na etapa de categorização, iremos classificar os componentes do portfólio em grupos pré-estabelecidos e relevantes estrategicamente, permitindo o balanceamento de investimentos e risco entre categorias estratégicas. Na etapa de avaliação, iremos levantar todas as informações pertinentes sobre os componentes identificados e classificados que permitirão a sua análise. Na etapa de seleção, iremos produzir uma lista reduzida de componentes baseados nas recomendações do processo de avaliação e nos critérios de seleção. Na etapa de priorização, iremos classificar os componentes de acordo com cada estratégia, categoria de investimento, calendário de investimento, risco versus perfil, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Na parte de balanceamento, iremos fazer o planejamento e alocação de recursos financeiros ativos de acordo com a direção estratégica e habilidade para maximizar o retorno do portfólio, dentro do perfil de risco desejado e pré-definido da organização. Na etapa de identificação, identificamos os projetos Sustenta Lizarb, Se Liga, Praça Verde, Diversão e Cultura, Concilia Lizarb, Ação e Diversidade, Praticar, Redes Sociais, Portal Cidadão, E-Aprender, Descomplica, Droga Zero, União da América, Força Pan-Americana, 21 em Paz, Catia, Zorro, Vida em Paz, Elementar e Sofia. Após a identificação, fizemos a etapa de categorização, onde separamos por categoria cada um dos projetos. Separamos os projetos
em 7 categorias: cidadania, lazer, educação, política externa, internet, segurança e justiça. Na categoria cidadania estão os projetos relacionados a questões que envolvem a população. Na categoria lazer estão os projetos relacionados à qualidade de vida e sustentabilidade. Na categoria educação estão os projetos relacionados ao desenvolvimento educacional da população, bem como projetos que disseminem os valores sociais e de bem-estar. Na categoria internet estão os projetos relacionados à tecnologia da informação, bem como disseminação da informação. Na categoria política externa estão os projetos relacionados ao papel do país em relação ao mundo e ações que devem ser para atender todos os setores sociais. Na categoria justiça estão os projetos relacionados às ações para evitar a corrupção existente no país. A categoria segurança agrupa os projetos relacionados à qualidade de vida e segurança da população, valorizando o respeito ao cidadão. Na fase de critérios de avaliação, criamos critérios para cada categoria e então determinamos notas 0, 5 e 10, determinando ranges para cada tipo de nota de acordo com os critérios. Para a cidadania, os critérios foram leis envolvidas, custo de projeto, critérios técnicos, políticas públicas envolvidas, payback, parceiros, índice de pesquisa de mercado. Para lazer, os critérios foram popularidade, índice de sustentabilidade, parceiros, canais de divulgação, critérios técnicos, custos do projeto e payback. Para a categoria educação, os critérios foram payback, rentabilidade, riscos eliminados ou compartilhados, mínimo de 85% de aluno, adoção do sistema unificado de avaliação, programa sala dos professores e stakeholders devem ser professores da área. Para a categoria internet, os critérios foram divulgação do produto, redução dos custos, aderência às leis vigentes, superfaturamento, poucos recursos, alcance ao público e quantidade de acessos. Para a justiça, os critérios foram índice de criminalidade, índice de condenados pela justiça, índice de reincidência, valor de devolução financeira, valor financeiro de investimento em saúde, segurança e alimentação versus valor financeiro de corrupção, índice de corrupção por setores sociais e orgânicos, salário versus patrimônio servidor público em geral. Para a categoria segurança, os critérios foram apoio da população, investimento, aderência à legislação vigente, diminuição dos investimentos, treinamentos, propaganda, diminuição de assassinatos. Para a categoria política externa, os critérios foram payback, rentabilidade, riscos transferidos ou compartilhados, estratégias, maiores problemas sociais, metodologia PMBOK, sistema unificado, comunicação oficial em português e espanhol, estratégia aceita pelos stakeholders, bem como requisitos do serviço ou produto. Após a identificação, categorização e avaliação, vamos fazer a seleção de acordo com as notas médias, levando em consideração as notas dos critérios. Na categoria Cidadania, os projetos selecionados foram Se Liga e Ação e Diversidade. Já o Sustenta Lisarb e o Concilia Lisarb não foram selecionados. Na categoria Lazer, os projetos selecionados foram Praticar e Praça Verde, e o projeto Diversão e Cultura não foi selecionado. Na categoria Internet, tanto o projeto Redes Sociais quanto o projeto Portal Cidadão foram selecionados. Na categoria Justiça, o projeto Zogo foi selecionado e o projeto Katia não foi selecionado. Na categoria Segurança, somente os projetos Sofia e Elementar foram selecionados. O projeto Vida e Paz não foi selecionado. Todos os projetos foram selecionados conforme as notas e relevância para o negócio do país de Lisarb. Nesta etapa de gerenciamento de portfólio, a etapa de priorização, iremos listar em formato de tabela todos os projetos com suas respectivas notas, para então determinar quais projetos deverão ser realizados primeiro, de acordo com suas notas. Através da análise de balanceamento, é possível verificar que atendemos a maioria das categorias, deixando de atender somente 2 objetivos estratégicos.
Na opinião do nosso escritório, o portfólio está balanceado, pois a maioria dos objetivos estratégicos foram atendidos. Entendemos que para ter um portfólio balanceado é necessário atender todos os objetivos estratégicos. Para tentar balancear adequadamente, seria ideal rever todos os critérios de avaliação e os pesos, para então avaliar o projeto novamente e então ter todos os objetivos atendidos. Muito obrigada por sua atenção. Escritório de Projetos Piemópolis.